Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estarei falando sobre volume e área do cilindro. Espero que gostem, já curtem esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade deste canal. Volume e área do cilindro. O volume do cilindro é calculado ao levar-se em conta que essa figura geométrica possui 3 dimensões. Então temos que levar em conta as 3 dimensões da figura, né, do sólido geométrico que a gente está vendo o volume. Ou seja, que se trata de um sólido geométrico. Para chegar-se à fórmula do cilindro, do volume do cilindro, entretanto, deve-se considerar a sua área, que é a área da base, que é formada com base na soma das áreas das figuras, que constitui a planificação desse sólido. Um retângulo e duas circunferências. Então, para determinar a fórmula do volume, a gente tem que levar em conta as 3 dimensões. E a área a gente tem que verificar todas as superfícies, né? A planificação desse sólido. Um retângulo e 2 circunferências. Fórmula do volume do cilindro. Considere um cilindro de altura H e raio da base R. Então a gente está considerando as 3 dimensões. A superfície e a altura. Então, a gente vê essas 2 dimensões, que é a superfície e a altura do cilindro. Fórmula do volume do cilindro. O volume do cilindro pode ser interpretado da seguinte forma. Observe que a base dele é uma circunferência. Assim, se sobrepormos essa circunferência até que chegamos ao topo, né? Vamos colocando várias circunferências empilhadas até chegar à tampa, né? O topo desse cilindro. Teremos ocupado todo o volume desse sólido. Portanto, o volume do cilindro pode ser expresso como a área da circunferência somada a H vezes. Isto é, a área da circunferência multiplicada por H. Então, quantas circunferências vão dar, né, empilhadas dentro do cilindro? Então, o H é a altura do cilindro. Veja. Então, a fórmula, né, a área da base multiplicado pela altura. Né? A área da base vezes a altura. Os cilindros são classificados como corpos redondos. Fórmula da área do cilindro. O cilindro pode ser planificado, logo podemos determinar uma expressão que nos possibilite medir sua área total. Quando a gente planifica, a gente vai reconhecer figuras já vistas anteriormente. Antes disso, devemos saber o que é planificação. Bom, imagine um cilindro qualquer. Agora, se imagine cortando as 2 circunferências que formam as partes superiores e inferiores e a área lateral ao meio. Então, aí você abre a área lateral, né? A parte que forma a altura. Você está formando 2 círculos e um retângulo. Lembrando que a base do retângulo é o comprimento da circunferência, que o comprimento da circunferência é 2πr, né? 2 vezes o π vezes o raio. Fórmula da área do cilindro. Observe que, ao planificarmos o cilindro, obtemos 2 circunferências e um retângulo de altura h, e comprimento 2πr, porque o comprimento envolve o comprimento do retângulo, né, envolve o comprimento da circunferência, por isso que é 2πr. Assim, a área do cilindro é dada pela soma das áreas das 2 circunferências e do retângulo. Então, a área da circunferência é πr ao quadrado. Como são 2 circunferências, então vai ficar 2πr ao quadrado. Então,
Esse 2 caracteriza que são duas circunferências. Então a área da circunferência é πr ao quadrado, e como são duas circunferências, 2πr ao quadrado. E do retângulo, base vezes altura. A base é o comprimento da circunferência e a altura é h. Portanto, a área do cilindro é dada pela soma dessas áreas. Então, a área de duas circunferências ou dois círculos com a área do retângulo. Então, somando as duas, colocando em evidência, né, para ficar melhor representado, ficaria dessa maneira, né, colocando em evidência. Exercício resolvido. Vamos ver alguns exemplos, 2 exemplos para melhor visto, né, através do cálculo. Exercícios resolvidos. Questão 1. Determine a área e o volume de um cilindro que possui raio da base medindo 5 cm e altura medindo 6 cm. Então a gente já tem as informações. Quais informações que a gente tem? Então a gente extrai primeiro as informações para depois verificar como vai ser o procedimento de resolução. Primeiro, a gente viu que foi fornecido o raio da base, que mede 5 cm, e a altura 6 cm. Substituindo essas informações nas fórmulas, temos, então, para verificar a área, então a gente tem que achar a área do círculo, multiplicar por 2, porque são 2 círculos ou 2 circunferências, e a área do retângulo, que tem como base 2πr e a altura h. Então, a área seria dessa maneira, fazendo a substituição daria 110 π centímetros quadrados, e o volume, substituindo na fórmula do volume, ficaria 150 π centímetros cúbicos. Área, quadrado, e volume, centímetros cúbicos. Uma questão 2. Uma pessoa comprou 1 litro de leite e, após beber certa quantidade, colocou o restante dele em uma caneca de alumínio, na forma de um cilindro circular reto, com 10 centímetros de diâmetro interno, conforme a figura ilustra a figura. Então a figura vai ficar melhor de visualização. Então ele colocou dentro de uma caneca que possui diâmetro, cuidado que é diâmetro da base medindo 10 centímetros. Sabendo-se que o leite, ao ser colocado na caneca, atingiu a altura de 8 centímetros, pode-se concluir corretamente que a quantidade de leite que a pessoa havia bebido antes de colocá-lo na caneca era. Para descobrir a quantidade que ele bebeu, basta descobrir a quantidade que ele colocou dentro da caneca. Como ele comprou 1 litro, aí você no final diminui do 1 litro que foi comprado. Então sobrou essa quantidade que está na caneca, e o que ele bebeu vai ser a diferença entre o total menos essa quantidade que está na caneca. A resolução. Para determinar o volume do leite, lembrando que foi dado o diâmetro, não o raio. Então o diâmetro é o dobro do raio. Então se o diâmetro vale 10, o raio vale 5. Então 5 ao quadrado vezes 8, que o total do volume dentro da caneca é 200 π. Se o π for considerado de medida 3, 200 vezes 3 dá 600 centímetros cúbicos. Aí temos que lembrar de unidade de medida. 600 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,3 decímetros cúbicos. É só andar 3 algarismos para a esquerda, né? Porque decímetro cúbico é a primeira casa antes do centímetro cúbico. E lembrando, né, que no outro vídeo a gente vê essa mudança de unidade. Então a gente tem que comportar 3 algarismos em cada casa, então por isso que anda 3 algarismos para a esquerda. E lembrando também que o decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, ou seja, a resposta deu 0,6 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 0,6 litros, ou seja, 600 ml, né? Ou seja, quanto que ele tinha bebido antes de colocar na caneca?
1 litro menos 600 ml. Então vai dar 0,4 litros, que é a mesma coisa que 400 ml, que é a letra C, visto no slide anterior. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade deste canal. E até o próximo vídeo.